Maria do Socorro, por gentileza, qual é que é a grande transformação que você vê que está acontecendo na humanidade por conta da transição planetária? Bom, a mudança é imensa, né? E como as mudanças vêm em ondas, né? Então, tivemos lá a onda da agricultura sendo modificada pela onda da indústria, e agora uma onda poderosa, essa onda da tecnologia, que vem modificando tudo, não é? E estamos fechando um ciclo, né? Fechamos já um ciclo de 26 mil anos, né? Tudo acontece em ciclos, né? E o planeta não é diferente de nós, né? Nós temos os ciclos de nascimento, crescimento e morte, né? E temos os ciclos de retorno, né? Em vários níveis de planetas, enfim. E o planeta tem os ciclos dele, né? De 5 mil anos, de 12 mil anos, e acabamos de fechar um ciclo de 26 mil anos, né? E no fechamento de um ciclo há uma mudança radical, né? Radical. E se a gente prestar atenção, nos últimos anos, a mudança tem sido tremenda. O certo agora parece ser o errado, né? E o errado passou a ser o certo. Ou seja, estamos de cabeça para baixo. Né? Está invertido. Está invertido. Só que chega um momento na mudança em que essas ondas se batem, né? Essas ondas de conhecimento, né? De informação que chegam, e no meio dessas ondas muita gente morre, né? Some, desaparece no meio da onda. E isso está acontecendo, né? E vai acontecer muito mais profundamente. Então, a pessoa que está buscando se autoconhecer, entender por que tanta mudança está acontecendo, esses vão ter, sem dúvida nenhuma, grandes oportunidades, né? Porque cada um cria a realidade que vive. Então, se eu criar, então vamos pensar. Hoje, nessa grande mudança, se fala muito da chegada dos extraterrestres. Muito bem, vamos esperar essa chegada com alegria, né? Se eu acredito em amor, em paz, em harmonia, é esse o mundo que eu crio. Então, se eles chegarem, serão maravilhosos seres que estão chegando e que vão se unir a mim, e vai ser ótimo. Mas se eu vibrar em raiva, em medo, em ódio, em inveja, o que é que eu vou atrair? Talvez venha alguém aí que não seja lá muito bom também, né? Porque tudo é dual. E aí eu vou atrair esses seres para o meu mundo. Porque, na realidade, cada um cria o seu mundo. Tudo é criação. Tudo é cocriação. Por que não criamos sozinhos, né? Criamos com essa energia maravilhosa do todo, né? Que eu chamo de Deus, né? Na realidade, o que é Deus? O que é Deus para a senhora? Para mim, Deus é o todo de energia. Deus é a água que eu bebo. Sem água eu morro. Deus é o ar que eu respiro. Se não tiver ar, eu morro. É o alimento que eu como. É o sorriso do meu bisneto, né? É uma noite de lua cheia. Adoro noite de lua cheia, né? Para a gente ficar numa fogueira, né? Eu morei em Alto Paraíso de Goiás. Opa! E ao lado do Morro da Baleia. E adorava a gente fazer fogueiras à noite, ficar tomando um pouco de vinho, né? Comendo castanha, batendo papo gostoso, numa noite de lua cheia, aquele céu estrelado. Maravilha. Então, a vida é você que cria. E a gente tem de entender, eu gosto sempre de andar com uma canetinha de teste de alta tensão, mas hoje eu não trouxe minha canetinha. Onde eu principalmente gosto de mostrar para as crianças, para os jovens, que nós somos um corpo de energia. Se você pegar uma canetinha de alta tensão, colocar aqui no seu rosto, vai acender a bateria. Vai acender a lâmpada, em qualquer parte do seu corpo. Porque você é energia.
né? Pura, vibrando em diferentes frequências, né? Então, entender isso, entender que quando eu vibro numa energia de raiva, de medo, né? De vergonha, dentro daquela escala de Hawkins, eu estou lá embaixo, né? Vergonha vibrando a 20 Hz de energia. Se a gente for comparar com a alegria, 543 Hz. Então, eu estou lá em cima, minha vida está ótima, né? Então, eu acho que o grande momento agora é a humanidade entender que ela é energia pura, que ela vibra em altas frequências, que isso aqui é um campo infinito de energia, né? E que nesse campo tem tudo o que eu quero, né? O que já está criado e o que ainda nem foi criado. Em abundância. Né? Em abundância. Porque, veja, a natureza divina é abundante. Ela vai dar o sol, não só para o bom, ela dá para o bom, para o que é ruim também. Né? Ela dá água para os dois. Né? Ela dá o ar para os dois. Então, ela é dadivosa. E veja como nós somos ainda tão mesquinhos, tão pequenos, né? Às vezes a gente tem medo de estar num trabalho e aí tem uma função. Sou gerente de contas a pagar. E eu tenho capacidade de ser um diretor, né, financeiro da empresa. Mas eu tenho tanto medo de perder esse lugarzinho aqui que eu não preparo ninguém para ser gerente de contas a pagar, com medo de perder o emprego. E aí eu nunca chego a um diretor. Por quê? Quando olham para uma promoção, olham para mim e dizem, puxa, a Socorro daria uma boa diretora financeira, mas quem é que a gente vai botar no lugar dela? Não tem ninguém para pôr. Então, veja, né? O medo de passar, de transmitir o conhecimento, né? Então, essa mudança de mentalidade, nesse momento está acontecendo uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que esse é o entendimento que eu tenho da vida, né? Dediquei minha vida a estudar, desde que um dia, quando tinha 20 e poucos anos, há 60 anos atrás, eu mudei minha vida em uma semana. E, naquele momento, nasceu o meu propósito de vida. Quero ensinar meu próximo a evoluir através do pensamento. E aí eu comecei a estudar. Então, tem aí uns 60 anos que eu estou estudando. E só que essa é a minha verdade. Mas existe a verdade de muitas pessoas. E eu as respeito todas, porque todos são criadores, né? A minha, eu acredito e crio a minha verdade dessa forma. O importante é acreditar em alguma verdade. Exato. Né? Você tem de acreditar em alguma coisa, porque se você não... E eu até faço uma correção, sabe, Maurício? Não é acreditar, é saber. Perfeito. Porque o acreditar sabe, alguém chega e pode derrubar a minha crença. Mas se eu sei, aí ninguém tira, porque eu sei, né? Você pergunta para uma grávida, você está grávida? Estou. Mas será que você está grávida? Tenho certeza, né? Então, é essa certeza absoluta que eu acho que faz a grande diferença. Aliás, eu acho que quando você fecha uma cocriação, eu gostaria que a gente falasse um pouco hoje, porque as pessoas estão muito curiosas sobre essa coisa, como cocriar uma vida feliz, né? Mas voltando ao primeiro assunto, eu vejo a vida dessa forma. Então, qual é a grande mudança que eu acho que vai acontecer? Existe aqui vamos dizer, uma torre. Certo. E essa torre é composta. Em cima da torre está a consciência. No meio da torre está a mente. E aqui embaixo da mente está o cérebro, com o corpo físico. Essa consciência até agora está adormecida. Ela está dormindo. E aí a mente, que é o veículo dela, está
andando à toa, né? A mente está indo por um monte de caminho difícil, dando barroadas, né? E como é a mente que comanda o cérebro, o que ela está transmitindo para ele executar aqui no corpo é também um bocado de coisa difícil. Então, quando essa mente acorda, eu, o observador, o que vejo, e eu digo, não, meu Deus, o meu veículo está desordenado. Está desgovernado. Eu vou deixar, porque a mente mente, né? Ele anda mentindo por aí, agora eu vou governá-lo. E eu vou levar essa mente para onde eu quero, né? E o que eu quero? Eu quero ser feliz, né? Eu quero ter uma vida alegre, eu quero fazer o bem, eu quero ver o sorriso nas crianças, eu quero ver um mundo melhor, né? Eu quero ver prosperidade, alegria, né? E a gente tem que pensar uma coisa, isso passa por dinheiro, né? Na matéria, você precisa ter a matéria-prima do dinheiro para comprar coisas, medicamentos, enfim, a vida. Em cada fase dessas há uma necessidade. Então, na matéria, nós precisamos do dinheiro. Às vezes as pessoas dizem, você gosta do dinheiro? Eu amo o dinheiro. Sabe por que eu amo o dinheiro? Porque o dinheiro é uma energia sagrada. Sagrada. Veja, toda a humanidade trabalha, dá um duro danado para no final do mês receber um dinheiro. Como recompensa, um dinheiro, que é o suor dele. Então, esse dinheiro é sagrado. É o meu esforço para ter uma vida digna. Agora, o que eu faço com esse dinheiro é que vai fazer a diferença. Ele é sagrado. Aliás, tudo é sagrado na vida. O que a gente faz com esse sagrado é que vai fazer a diferença. Nossa. Né? Perfeito. Então, eu posso pegar esse dinheiro e me drogar e morrer numa overdose. Eu posso pegar esse dinheiro e viver na bebida. Ou eu posso pegar esse dinheiro e educar bem meu filho, né? Fazer as minhas viagens, comprar minha casa, me organizar a minha vida. E eu posso querer muito dinheiro como eu quero para ajudar o outro, né? E aqui, mais tarde, eu quero falar para vocês de uma obra que tem no meu estado, no Ceará, que eu quero muito que o povo da minha terra, o próprio cearense, acorde para essa obra maravilhosa que está sendo feita, que é um hospital de olhos para a prevenção da cegueira infantil. Eu sou embaixadora dessa obra, que é o Caviver. E essa médica, que é a doutora Islane Vessosa, ela já operou, né, com a equipe dela, mais de 300 mil crianças que ficariam cegas. Crianças absolutamente carentes. Então, vem crianças de todo o estado para ser atendida lá. Então, eu quero ter dinheiro para poder ajudar uma obra dessa, né? Eu quero ter dinheiro para ajudar creches. Então, ame o dinheiro como uma energia sagrada de crescimento, né? Muito bom o seu ponto. Inclusive, vamos falar mais para frente em relação a Caviver, né? Mas por que, na sua opinião, essa energia sagrada do dinheiro foi transformada em algo sem ser sagrado, né? Sim. Por que da onde vem quem que colocou na mente de nós, humanos, que ter dinheiro muitas vezes é algo sujo, Sim. né? Sim. E que provavelmente é o que desvirtua as pessoas dessa cocriação que a senhora comentou. Sim, o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro é o mal do mundo, etc. De onde vem tudo isso? Vem de uma coisa que agora chegou o momento de ser revelado, né? E essa revelação você vem com Hermes Trismegisto, com um mestre hermético, né? Em Corpus Hermético está lá a revelação. E que eu acredito que é o momento de ser revelado. Veja, pega uma criança pequena, pequenininha, bebê. Ela tem raiva, ela tem tristeza,
ela fica magoada. Às vezes, uma criança pequena é tão ruim que é capaz de matar um adulto. Tem muitos crimes, né, registrados na história. Enfim, o segredo é, nós nascemos com 12 raízes de emoções negativas. Nós já nascemos com elas. Agora é interessante, do mesmo jeito que nós trazemos as 12 manchas de nascimento, nós trazemos 10 potências para combater as manchas. Então, é um antídoto das manchas. Agora, veja, por que esse ser que eu acredito seja perfeito, misericordioso, e que ele é o todo, por que ele permite que você nasça com 12 manchas? Porque vamos entender. Primeiro, vamos fazer aqui uma reflexão. Vamos imaginar a quantidade de trilhões de galáxias que existe. Dentro dessas galáxias, trilhões de planetas. Então, nós estamos dentro de uma galáxia chamada Via Láctea, onde tem um planetinha pequeno, primitivo, chamado Terra. Então, somos muito primitivos, né? Mas por quê? Porque dentro dessa escala de evolução, nós temos de aprender, vivenciar de tudo. Nós estamos aqui para aprender. Tudo é aprendizado. Isso é uma escola. Então, como é que eu posso saber que existe dor se eu nunca senti dor? Como é que eu posso saber que limão é azedo se eu nunca comi limão? Né? Como é que eu posso saber que é muito bom amar se eu nunca amei alguém profundamente? Então, isso aqui, as manchas, elas vêm para, através delas, nós aprendermos, que é a quarta lei do universo, né? A lei do Kybalion, também do mesmo mestre. Tudo é dual, o bem e o mal, a noite e o dia, o feio e o bonito, o rico e o pobre. E você vai pelo meio, andando para se unificar e chegar na paz. Mas para mim chegar na paz, eu tenho que ter passado por tudo, para me ter compaixão pelo outro. Mas o grande objetivo é a paz? Esse é o objetivo final, esse é chegar na compaixão. A paz interior. Na paz interior, porque quando você chega na paz, nada te toca. Né? Você pode estar onde você estiver, você está em paz. Uhum. E a paz é você dormir à noite tranquilo, sereno. A paz é maravilhosa. A paz é maravilhosa. Por isso Cristo dizia, eu vos deixo a minha paz. Né? Eu vos dou a minha paz. Então, entender que as manchas, elas são, na realidade, a forma de nós evoluirmos. Para isso, ele deu as 10 potências que combatem as manchas. Né? Ou seja, as 10 potências são um antídoto para as 12 manchas. Para as 12 manchas. Tá. Entendeu? Porque tem dessas potências, que apagam várias manchas. Né? Então, quando você entende isso, e você entende que você é um co-criador da realidade que você vive, né? Que você não precisa ficar pensando, meu Deus, como eu vou sair de uma situação terrível, não tenho nada para comer. Você pode, sozinho. Porque você tem dentro de você, disponibilizado por esse ser criador, 3 ferramentas poderosas: pensamento, imaginação e sentimento. Então, a formulazinha da cocriação qual é?
É eu pensar no que eu quero viver, a vida maravilhosa que eu quero. Pensar nela, visualizar, ou seja, criar um filmezinho na minha cabeça, me vendo, vivendo aquela vida bonita que eu quero viver, tendo aquelas coisas que eu quero viver na matéria, né? As coisas que eu quero viver espiritualmente, meu tempo para meditar, né? Uhum. E sentir. E aí eu sinto aonde? No coração, né? Aonde ele vai, a vibração dele é 5.000 vezes mais do que Do pensamento. do cérebro, né? Então, naquele momento, quando eu sinto a alegria de já ter, de já ser aquilo, sofre um colapso. A onda sofre um colapso e se torna partícula material. Né? Esse seria o colapso de onda que tanto se fala na física quântica. Exatamente, o colapso da onda da física quântica. E aí eu trago para a minha realidade. E quando eu lhe digo isso, eu estou com quase 84, vou fazer em setembro 84 anos. Então eu já vivi a vida, né? E fui uma observadora da vida, né? E Deus me deu muitas experiências, muitas. Né? Namorei muito, casei 3 vezes, tive 5 filhos, tive 10 netos, 5 bisnetos. Tive uma carreira profissional muito bonita, fui gerente, diretora, gerente geral de empresa. 3 casamentos, muitos relacionamentos. E em cada coisa eu ia olhando a vida e os aprendizados que eu estava tendo, né? E só agora, né, aos 82 anos, 81 anos, eu resolvi transformar isso numa forma simples que pudesse trazer para o meu próximo a possibilidade dele colocar em prática todo aquele aprendizado que eu tinha tido na minha vida. Então, foi quando eu criei a terapia mental, né? Informacional na forma de um aplicativo. Mas, enquanto isso, há 20 anos eu atendo pessoas. Há 20 anos eu ouço histórias. Então, eu vivi a minha própria história. Vi a história dos meus filhos, né? De noras, genros. Vi história dos meus amigos e história das pessoas que chegaram até mim para fazer terapia. E com cada um deles eu aprendi muito, muito. E houve uma coisa muito interessante. Na história de cada ser humano que eu encontrei na minha vida, eu encontrei um pedaço da minha. Caramba. Se vocês observarem, vocês vão ver que na história de vocês tem um pedacinho de cada um que chega perto. Puxa, fulano passou por aquilo, eu também já passei. Seja quebra de empresa, seja alegria de uma promoção, seja um casamento feliz ou uma separação, seja a morte do ente querido, o nascimento de outros, todos nós somos iguais. É isso que conecta a humanidade. Isso. Você sabe que eu fui assistir esses dias aquele filme do Spielberg agora? O filme Dia D. Para mim, aquele filme se resumiu para mim numa coisa, num diálogo lá acho que é do Hugo, né? Que era um dos personagens principais, em que, o rapazinho, que fala que eles estavam querendo eliminar a empatia, não deixar que o humano tivesse a empatia. O que é empatia? É chegar na compaixão, é olhar para o outro e se colocar no lugar do lugar próximo. dele, né? No sofrimento que ele está passando, né? E isso é fundamental, porque veja, nas relações humanas da gente, às vezes a gente está trabalhando no escritório e chega um colega, às vezes com a cara amarrada, e passa por você e nem cumprimenta, ou é uma pessoa fechada. E você fica pensando, puxa, esse cara é irracível, que cara desagradável, né? Não dá nem um cumprimento para ninguém. E às vezes aquela pessoa está
tão infeliz. Está sofrendo, né? Está sofrendo tanto que ele nem percebe quem está do lado dele. Tamanha angústia que ele vive. Não é por maldade, por Não falta é por de respeito. maldade, não é por falta de respeito, é porque ele está dentro de uma dor tão grande que ele mal se aguenta, né? Então, essa coisa naquele filme, para mim, eu digo, mas porque o que vai salvar a humanidade é exatamente ela desenvolver a capacidade de compaixão pelo outro. Empatia. Empatia. Uhum. Empatia. Com profundidade, né? A empatia, por exemplo, com a empregada da tua casa, né? Uhum. Que ganha o salário mínimo. Às vezes tem um marido que ainda é viciado na bebida, às vezes na droga, filhos com problema, e você exige o máximo dela, né? Se ela fizer qualquer coisinha que não está do seu gosto, você já fala com um tom mais áspero com ela, né? Então, sabe, acordar para isso. Isso seria uma grande transformação que está para chegar. Que está para chegar. Inclusive, você estava me contando em off aqui que você tem recebido muitas crianças para atender, que você chamou elas de crianças cristais. Na realidade, não fui eu que dei esse nome, né? Uhum. Aliás, tem alguns livros muito bons já sobre as crianças cristais. Eu tive a felicidade, por exemplo, de atender uma com 6 anos. Já contei isso em outro podcast, mas vou contar para você. Essa criança estava com depressão. A mãe trouxe ela para mim. E eu entrei no mundo dela e ela disse, Socorro, eu tenho 8 segredos. 8? 8 segredos, mas são muito difíceis. E aí eu fiquei preocupada, né? O que aconteceu com essa criança, né? Aí ela deu voltas e tudo, mas eu vou contar os meus segredos para você. Aí ela disse, você sabia, Socorro, que a paz é branca? Maurício, essa menina me falou de paz como eu nunca ouvi nada igual. Esse era o primeiro segredo. O sofrimento dela, porque ela não via paz nesse mundo. Que as crianças sofriam muito, que ela via criança pedindo esmola nos faróis. E aí eu fui explicar a ela a paz dentro do contexto do humano, né? O segundo segredo era, você sabia, Socorro, que não pode existir amor se não tiver harmonia? 6 anos. Que loucura. 6 anos. Mentalidade. Quando essa criança saiu, eu chorei tanto. Eu fiquei... hoje ela está com 16 anos, né? Um dos primeiros lugares, honra, mérito na escola. Ou vai ser cientista ou uma psicóloga. Eu acho que ela vai muito para o lado da psicologia. Graças a Deus que os pais não levaram para ser taxada de... como é que está agora? Está se falando muito de... TDAH, essas coisas. Déficit de atenção. Não TDAH, no caso dela seria autista. Ah, tá. Autismo. O autismo está tendo muita confusão aí. Muita criança cristal. Crianças estão vindo de sistemas muito mais adiantados do que o da Terra. E elas vão ajudar porque são tremendamente empáticas. A gente pode dizer que essas crianças, de certa maneira, não todas, né, mas algumas, elas podem ser humanos do futuro? De outras raças que estão vindo aqui para ajudar a gente nessa evolução da transição? Sim, eu acredito que elas sejam, por exemplo, das Pleiades, de sistemas muito evoluídos. Por quê? Querido, seria assim, se a gente for pensar, é quase criancice imaginar que num cosmo infinito desse, com trilhões de galáxias, né? Planetas, infinitas criações, só nós somos inteligentes, só nós, né? Seria muita prepotência, muita né? Prepotência, muita bobagem, né? Então,
Mas, veja, no meu caso, eu respeito muito esse que não acredita, que acha que não tem, que Ligação. somos nós, o rei da criação, né? Por quê? Eu acho que são consciências que ainda estão adormecidas, que não acordaram. Vão acordar um dia? Vão. Essa questão evolutiva é para todos, né? Uhum. Então, uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, mas todos vão chegar lá, né? Eu acredito que esse Criador, ele quer ver a criação dele evoluir, né? Uns podem ser mais lentos, e deve ter um porquê também. Por que eu sou mais lento do que o outro? Vê lá a lei do ritmo, né? Você tem pessoas mais lentas, mais devagar, aceleradas, né? Mais normais, O né? Bruno é mais lento, né? Então, essa mudança é maravilhosa. Maravilhosa. Eu acho que... E, aos poucos, as pessoas estão começando a entender que elas são co-criadoras da vida dela. Que elas criam com essa energia do todo, né? E que elas podem criar o que elas quiserem. Agora, qual é a coisa que precisa ser feita? Você precisa fazer uma limpeza mental. Por quê? Porque você carrega aí histórias e histórias, né? Uhum. E carrega já dessa vida uma criança ferida. Todo mundo tem, né? Todo mundo foi criança, todo mundo foi adolescente, né? E ficaram feridas, né? Agora, a gente tem de entender que tudo que aconteceu conosco até agora tem sido comandos que foram dados sempre por alguém e que esses comandos estão registrados no subconsciente. Então, se alguém me deu um comando, por exemplo, menina, tu é burra, não vai dar para nada. E eu aqui na vida agora adulta sou travada, tenho dificuldade de aprender, vou mal no trabalho, não consigo frequentar uma escola, porque aquele comando ficou. E, normalmente, o comando foi dado por alguém que tinha autoridade, ou pelo pai, pela mãe, um irmão mais velho, uma avó, a babá, que era autoridade em cima de mim. Professor. Professor, nem se fala. Mas era um comando. Quando eu entendo que eu sou o criador da minha vida, eu digo, bom, acabou, basta. Agora eu vou dar um comando para cancelar isso aqui. E eu cancelo. Mas por que as pessoas têm dificuldade de cancelar esses comandos? Porque Por mais eles nem- simples que pareça Porque ser. elas nem sabem que elas podem. A maioria não sabe que pode. Não tem conhecimento. Você sabe qual é a primeira mancha de nascimento? Isso, podemos isso que eu ia falar. perguntar. A principal. A ignorância. Ignorância. A falta de conhecimento. Essa seria a primeira das 12. Das 12. E veja, a falta de conhecimento acaba com a gente. Né? O cara diz que, olha, não faz isso porque não vai dar certo, viu? Você acredita nele. Um comando que ele deu para você. Às vezes você está entusiasmado, vou criar um negócio, vou botar uma loja de autopeças, né? E estou entusiasmado e já fiz planos. Aí você encontra alguém e você conta e a pessoa diz, cara, você viu como está o mercado? Está horrível. Eu, se eu fosse você, não entrava numa fria dessa, hein? Isso aí não vai dar certo. Aí eu sucumbo. O outro, me escravizo ao comando do outro. Não vai dar certo. A ignorância, então, seria uma falta de capacidade de enxergar a verdade. Exatamente. Você acaba acreditando numa mentira, numa ilusão. Exato. Você vive acreditando nas ilusões. Entendeu? E aí você deixa que a sua vida seja comandada pelos outros. E a segunda? Será que a gente tristeza. pode ir dissecando elas? O que você acha, Rosa? Vamos lá. Vamos lá. A segunda é a tristeza. Quando a tristeza chega no ser humano, veja, acabou a vida, né? Você vai para a depressão,
você vai para síndrome de pânico, você vai para apatia, e às vezes você resolve sumir, acabar com a vida. Tristeza. Mas ela já vem carimbada quando você fala mancha de nascimento. Já vem com a Ela já mancha, vem né? carimbada. Já vem carimbada em você. Ela precisa de um comando para aparecer ou não necessariamente? Não, porque você é um ser eterno. Você é uma consciência. Você não morre nunca, você está sempre renascendo, né? Eu nasço aqui, vivo um período nesse corpo, né? Chegou um período que o corpo não serve por algum momento, algum motivo, renasço em outra dimensão. E vou, e posso voltar nessa dimensão. E sim, e eu estou carregando a essência de tudo. Eu estou levando. Eu costumo dizer que o caminho é eterno. Aliás, o caminho é infinito. O caminhante é eterno. Pelo caminho, ele vai deixando apenas o que é impermanente. A essência vai com ele. Então, essa essência, nós vamos trazendo ela. Encarnações, seja aqui, seja em outros planetas, seja em que estado essa consciência se encontrar. E ela tem infinitas possibilidades de estar em, como dizia o Einstein, universos paralelos, né? Enfim, não vamos entrar para esse lado, né, para não complicar. Vamos falar das manchas. Então, a segunda é a tristeza. A terceira é a incontinência, a falta de controle sobre as emoções. Você veja, quando você tem raiva, você não consegue controlar a raiva. Você não consegue controlar o medo, né? Você não consegue controlar as emoções negativas. Essa é a terceira mancha, a falta do controle. A quarta mancha é a concupiscência. Ô, louco, concupiscência. O que Que seria esse termo? traduzindo é luxúria, né? Na realidade, é a luxúria. E dentro da luxúria, você tem várias manchas. Certo. Que é o orgulho, o preconceito, a preguiça, a gula, os vícios, né? Os 7 pecados capitais. 7 pecados capitais. Estão ali na luxúria. É a quarta mancha. A quinta mancha, a injustiça. Veja, quantas vezes você é injusto com alguém e quantas vezes também são injustos com a gente. Com né? nós mesmos. Com nós mesmos também. Às vezes a gente é injusto com a gente. É. Né? Quinta, né? Sexta mancha é a cupidez, ou seja, a ganância. O cara mata o outro para ficar com a herança. Mata para roubar. Isso é a ganância no último estágio. Sétima, a traição, o engano, né? Então, eu traio o marido ou a mulher, eu traio, às vezes, a mim mesmo, né? Eu me engano a mim mesmo, muitas vezes, né? Além de enganar o outro. Os amigos, né? Com o Bruno. A sétima. A oitava. Essa nós vivemos no Brasil uma situação terrível. É o roubo, a fraude, a corrupção. Veja que a corrupção está entranhada no ser humano, né? As pequenas e grandes corrupção. Porque aqui, quando a gente olha as manchas da gente, né? Porque a gente tem de entrar dentro da gente, dar uma olhada nelas, né? E a gente vai descobrir que tem manchas que a gente já... Olha, essa daqui eu já estou superando ela, já não sinto mais. Mas a gente vai ver que tem muitas que a gente ainda tem muito forte. Né? Ou seja, a gente saber dessas manchas é importante para a gente ter um mapa de aonde que a gente precisa melhorar. Exatamente. Aonde atacar o problema. Onde atacar o problema, né? Então, a oitava mancha é a fraude, o roubo, a corrupção. A nona mancha, a inveja. Né? Olhar dentro de si e ver, será que eu estou tendo inveja de fulano? Né? Até onde eu quero ter a vida do outro, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. E aí, Ditado popular. a inveja é terrível.
É ruim para quem recebe a inveja e muito ruim para quem tem. Por quê? Quando eu invejo você, eu estou dizendo para mim que eu sou incapaz. Você é capaz de ter isso, conseguir isso. Eu não sou. A minha valia é menor. É uma insegurança. Sou inseguro. Eu sou inferior. Eu me considero inferior. Então é horrível a inveja. E é ruim para quem recebe, por quê? Sim. É como se fosse uma energia ruim? É uma energia altamente negativa. Agora, uma coisa que eu quero ensinar para as pessoas. Eu acho que fulano está com inveja de mim. Não diga isso. Você está entrando em sintonia com o outro. Se você não ficar criando essa coisa, fulano tem inveja de mim, não deu certo porque fulano me invejou, porque você está sintonizado com a inveja. Saia fora disso. Aí você está co-criando aquilo para a sua vida. Você está atraindo para a sua vida, não tem como. Né? E a gente vai ter de entender que tudo é vibração. Nós estamos falando de eletricidade, de eletromagnetismo. Então, se eu estou numa frequência aqui de medo de ladrão, medo de coisa, o que eu estou? Estou me sintonizando com a mente de ladrão, de roubo, e eu estou atraindo isso para mim. Não tem como. Por isso que geralmente pessoas que têm muito medo de ser assaltado, ser roubado, eles realmente são assaltados. Outros que são mais tranquilos passam ilesos. Veja, eu tenho 83 anos, graças a Deus, no meu mundo não tem ladrão. Então, né? Eu viajei muito sozinha, sem saber línguas. Só encontrei gente boa na vida. Nunca tive problema. Você sintonizou numa rádio boa. Eu sempre... tem um livro que eu recomendo para vocês, um livro de um mestre. Esse camarada foi discípulo da Helena Blavatsky. Se chama... O primeiro nome eu não vou lembrar. Leadbeater. Tá. O Leadbeater escreveu vários livros. Tem um livro que é Formas, Pensamentos. Mas tem um livro dele que é muito importante, que é O Lado Oculto das Coisas. E aí tem o lado oculto das crianças, das casas, dos quadros, né? Do lado oculto do pensamento. E tem o lado oculto das viagens. E eu fico observando. Tem pessoas que fazem uma viagem e chegam. Como foi a viagem? Vai para a França. E o francês tem lá o aspecto de personalidade dele. Aí volta. Não, porque o francês é orgulhoso, um povo e papapá, insuportável, tá? Ele é o viajante. Né? É ele que está chegando na terra do outro. E aí ele só vê no outro o que não presta. Né? Ele não olha para aquelas obras de arte maravilhosas que ele está tendo a oportunidade de desfrutar, né? De ver quadros de pinturas maravilhosos, né? E ter um contato com uma cultura, né? Aprender coisas. Não, ele está olhando só o que tem de errado naquela cultura, né? E aí, lembre-se do que o Cristo dizia, vê no teu irmão o que ele tem de melhor. Por que ele dizia? Porque quando eu olho em você e só vejo seus defeitos, eles estão vibrando em mim. Sim. É porque eu tenho eles. Então, quando eu vejo bondade, coisas boas em você, opa, que bom, está vibrando em mim também. Assim eu crio a minha melhor versão, Exato. não a minha pior. Ou a pior. Percebe? E a 10ª? Vamos lá. A 9ª seria inveja? Inveja. A 10ª é a cólera, a raiva, o ódio. Que também está em alta, né? Está em alta. Está em alta. Está em alta. A humanidade está muito dividida, né? As pessoas esquecem que nós somos todos um. Segmentaram em várias caixinhas diferentes e a gente acaba tendo raiva de quem é diferente. E veja uma coisa, se a gente pensar, né, como nós somos seres de energia, onde eu tiver o meu foco, é ali que eu estou vibrando, não é?
Então, se eu estou vibrando em raiva, o que eu estou fazendo comigo? Estou me adoecendo as minhas células, né? Uhum. Se eu tenho muita mágoa dentro de mim, eu termino tendo um câncer, não tem como, né? Porque eu adoeço as minhas células, Uhum. né? E o que eu estou jogando aqui para fora? Raiva. O quanto eu estou contaminando o ambiente da minha casa, né? Dos meus filhos e tudo. No entanto, se eu cair na real e dizer, não vou mais vibrar desse jeito. Eu vou vibrar em paz, em harmonia, em amor. Eu vou pensar nas coisas boas que eu quero fazer na minha vida, nas criações que eu quero fazer. Pronto, eu mudo. Agora, o que eu ensino dentro da terapia mental? É como você cancelar a energia negativa e como você manter a mente limpa. Porque você faz uma terapia muito boa e você faz uma limpeza muito grande, né, de negatividades, etc. Mas a vida vai continuar. Você vai continuar fazendo reuniões, vai ter que continuar vivendo com a mulher, tendo aborrecimentos e tudo. O que eu tenho de fazer? Opa, estou triste. Por que eu estou triste? Não, fiquei triste por causa daquela discussão. Vou cancelar isso. Uhum. Você tem o manejo na mão. Estou numa frequência aqui de tristeza. Cancela a tristeza. Por isso que eu acho que a primeira mancha é a ignorância. Porque se você não sair da ignorância, você não consegue fazer mais nada. liberar nenhuma das outras manchas. Nada. Por isso Senão você é controlado pelas suas emoções. Exato. Você é um pelos joguete. seus pensamentos. Você é um joguete. E a última mancha? Qual seria? Estou curioso aqui. Bom, aí... Não, tem agora é a 11. Penúltima. Né? A penúltima é a precipitação. A precipitação com que a gente fala coisas que a gente se arrepende depois. Às vezes a gente faz as coisas sem analisar com profundidade o que está fazendo. E a 12ª e grande mancha, a maldade. As pequenas e grandes maldades, né? Uhum. Então, perfeito. Né? Quando você, por exemplo, um pedófilo, veja a maldade com uma criança, né? Quando você é uma pessoa de um nível de injustiça que leva o outro à morte, né? Veja a maldade está ali, né? Então, esses são as 12 manchas. As 12 manchas que a gente tem de combater. As pessoas têm que combater. E para combatê-las é através das 10 potências. 10 potências. Vamos ver as potências. Vamos. E eu quero que vocês descubram comigo um pouco sobre as potências. O que é que combate a ignorância? A curiosidade? Não. O conhecimento. Sim, o conhecimento. Conhecimento. Então, à medida que eu tenho conhecimento, eu vou combatendo a minha ignorância. Certo? Sim. Então, primeiro é o conhecimento. A segunda, o que eu combato a tristeza? Com o quê? Com alegria. Com alegria. Veja, quando você está alegre, você está feliz, está tudo bem na sua vida, aquele momento é um momento sagrado, a alegria. Então, buscar alegria na vida. E onde é que eu vou buscar alegria? Eu preciso ter dinheiro para buscar alegria? Não. Eu posso tomar um banho de mar. É uma alegria só. Eu posso fazer um passeio num parque, né? Eu posso bater bola com meu filho. Eu posso juntar os meus amigos e ficar numa conversa gostosa, né? Tem tanta coisa que eu posso fazer e manter minha alegria, né? Assistir um bom filme, enfim. Alegria. Combate a tristeza. E agora a terceira potência que você tem. A força de vontade. Né? Essa força interior que você tem de cultivá-la. Porque é a força de vontade que te faz levantar da cama num dia frio para trabalhar. Né? Mas você vai. Ela te traz a tua responsabilidade pela tua vida. Então, cultivar a força de vontade, né? No sentido de não procrastinar as coisas. Né? Sim.
Ainda hoje eu estava atendendo um cliente e explicando para ele. Ele me dizia que tinha muita procrastinação na vida. E naquele momento de vida dele, ele estava com dificuldades financeiras, de acontecer negócios na vida dele. Eu digo, olha, não há coisa para atrasar mais os negócios na vida de uma pessoa do que a procrastinação. Por quê? Se eu tenho uma coisa que eu tenho de fazer hoje e eu não faço, o que é essa natureza que traz o que eu quero? Bom, a Socorro ainda não fez aquilo que ela tinha de fazer. Eu não posso trazer outra tarefa para ela, outra coisa, porque ela tem de terminar aquilo, ela tem de concluir aquilo. Então, quando eu vou a cada dia resolvendo as minhas coisas, mais coisas boas vão chegando e eu vou realizando. Mas se eu vou deixando, só vai se acumulando as coisas e eu não progrido, porque eu estou sempre deixando para depois. Então, entender que a necessidade de ir a cada dia resolvendo o problema daquele dia, não deixando acumular, eu estou sempre deixando o caminho limpo para a chegada de novas oportunidades. Mas se eu estou acumulada de oportunidades que eu ainda não resolvi... Por isso tem que pegar uma coisa de cada vez. E Quem fazer. quer abraçar o mundo não Se você escolhe quiser nada. abraçar o mundo com as pernas, né? Fica meio difícil. Né? Mas eu te digo uma coisa, Maurício, quando você se organiza, você pode ter várias coisas, só que fazendo uma de cada vez. Perfeito. Fazendo uma de cada vez. E a quarta, qual que seria? Depois de cultivar a força de vontade. A justiça. A justiça, veja, a justiça combate a injustiça. Mas essa justiça, ela tem de ser total e absoluta. Você tem de ser imparcial. Ou seja, eu vou ser justo com o meu filho, eu vou ser justo com o meu vizinho, eu vou ser justo com o meu patrão, eu vou ser justo com o meu funcionário. Justiça. Depois vem uma coisa importantíssima, verdade, né? A quinta é a verdade. A quinta ou já é a sexta? É a quinta, né? É? A gente vai conhecimento, alegria, força de vontade, justiça e verdade. Verdade. Veja, a verdade, ela pode até ficar obscurecida por algum tempo, mas no final ela aparece, né? E ame a verdade, né? A mentira tem perna curta, como diziam os antigos, né? Então, a verdade. A próxima, a bondade. A bondade é uma potência maravilhosa. E a bondade você vai fazer para uma pessoa, para uma comunidade, né? A próxima é o bem. O bem você vai fazer para todo mundo, né? Você quer para todo mundo, para qualquer raça, para qualquer pessoa. O bem é geral. Por que a bondade é tão importante? Todas elas são importantes. Por quê? Por causa da sexta lei, causa e efeito. Quando eu faço uma bondade, eu recebo uma bondade de volta. Quando eu faço uma maldade, também eu recebo a maldade de volta. Eu gosto muito de ver as manchas e as potências e ver as leis. Sim. Aí a gente vê realmente Os remédios. como elas trabalham juntas todo dia na vida da gente, né? Então, a bondade, o bem. E aí vem uma maravilhosa, que é a luz branca. Luz branca? É. O que seria isso? Veja, quando você, por exemplo, numa meditação, você imagina uma luz, você imagina luz dourada, luz azul, luz rosa, né? Luz verde. A luz branca, ela é uma síntese das cores, né? E quando você, por exemplo, tem uma pessoa que está doente, a distância sua, e você quer ajudar aquela pessoa, à noite, na sua cama, já descansado do dia, você traz aquela pessoa na sua frente e você entrega a ela uma rosa branca, cheia de luz.
E nessa rosa você deseja paz, saúde, prosperidade, harmonia. Essa onda de informação vai chegar nessa pessoa e vai fazer toda a diferença na saúde daquela pessoa. E se ela está doente, visualize ela sorrindo, ela bem. Você está ajudando na cura daquela pessoa. Mas não é só para ajudar na saúde. Vamos imaginar que você tem um colega que você gosta dele, mas você teve uma discussão com ele. E aí vocês se afastaram. À noite, traga ele na sua frente. Entregue aquela rosa branca cheia de luz e diga para ele: fulano, você é um filho de Deus como eu. Eu amo você, cara. Vamos deixar essas bobagens para lá. Vamos andar juntos na vida. E faz um ho'oponopono para ele. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato. E depois faça por você também. É comum acontecer de no outro dia aquela pessoa te ligar e... Puxa, fulano, Fazer as pazes. faz as pazes. Se aquela pessoa ela entrou numa vibração de muita raiva, muito ódio contra você, ela sai da sua vida. Mas a paz volta para você. Uhum. Então, quando eu chamei a minha terapia de terapia mental informacional, é porque tudo são ondas de informação, vibrando em diferentes frequências, né? Então, nós manejamos essas ondas de informação. Podemos levar informações maravilhosas para o outro, mas também podemos levar grandes desgraças e informações muito ruins. Veja, nesse momento de transição, você tem um programa como o de vocês, que leva paz, amor, esperança para o coração do homem, novas coisas. Mas você tem programas horríveis, só falando de ódio, de raiva, de disputa, né? Então você tem uma política, todo mundo se degradando uns aos outros e tudo mais. Para onde pode levar isso? Nada bom, né? São só vibrações, só vê o lado escuro um do outro, o lado escuro um do outro, e todo mundo se afundando, né? Então, o que nós precisamos? Vibrar em altas frequências, mudar essa forma de ver a vida. Porque é muito simples. Eu posso ver a vida numa escuridão horrorosa, eu posso ver a vida na luz. É uma escolha que eu vou fazer. Luz branca. Luz branca. Né? Uma das 10 potências aí é a 7ª, né? Essa é a 8ª. Faltam 2, né? Faltam 2. A 9ª é a vida. A vida. A vida. Celebre a vida. A vida é Deus. Por que normalmente a pessoa tirar a vida é tão condenado? Porque você está tirando a vida. Uhum. Você está tirando a vibração divina daquele espaço. Entendeu? Mas ela é o quê? Um aprendizado. Um aprendizado. Não é que aquela criatura vai viver o resto da vida no inferno, queimando. Não existe isso. Existe evolução. Eu vou entender, eu vou aprender que tirar a vida não é nada bom. Né? E qual que é a 10ª? A 10ª e última é a fé. Opa! A fé com absoluta certeza que assim é e assim está feito. Não acreditar, né? Que a gente estava falando. Não. É saber. Saber. Eu sei que a cocriação é feita pelo meu pensamento, pela minha imaginação e pelo meu sentimento. Sou eu que crio. Agora, eu sei também que eu tenho de limpar essas manchas em mim, que eu tenho de ter empatia pelo outro, que eu tenho de me tornar uma pessoa melhor cada dia. Sim, mas o sentir, você falou lá atrás, um tempo atrás, que a gente faz com o coração, né? Uhum. E o pensar e o visualizar?
Onde que entra a consciência e a mente? É aí? Veja, a consciência acordou, porque todo mundo está criando. Todo mundo está criando. Só que está criando no automático. Eu não sei que eu estou criando. Eu não sei que eu estou criando uma desgraça na minha vida quando eu digo eu sou tão infeliz, eu nasci para sofrer. Eu estou criando uma vida miserável. Mas com a mente, certo? Sem a Com a consciência. mente, sem consciência, porque ela está dormindo. Quando eu adquiro conhecimento, eu acordo. E aí eu olho para essa mente e digo, opa, você está errada. Você está dando uma informação para o cérebro muito errada. Para ele vibrar de uma forma diferente. Vamos mudar essa situação. Entendeu? Entendi. Então, por isso que você acha que essas 12 manchas com as 10 potências, você disse que seria uma grande revelação que a humanidade está para descobrir. Para descobrir. Por causa disso, porque as pessoas com a transição, com a evolução do planeta, as pessoas vão acabar tendo mais consciência Sim. sobre a própria vida. Sim, mas é natural isso. Vai ser natural isso, vai ser necessário. Agora, quem não acordar, vai ter muito sofrimento. Vai ter muito sofrimento. Não é? E é um sofrimento ocasionado por quem? Por ela própria. Por ainda estar em ignorância. Por algum motivo, a evolução dela está muito parada. Mas ela está tendo agora a oportunidade de muito conhecimento chegando através da internet. Né? Eu fico vendo palestras maravilhosas que estão vindo aí através da internet, de programas como o de vocês, do Paranormal, do Fael, enfim, tantos outros aí. Então, é acordar para isso. É acordar, sabe? É tomar uma resolução na vida. Eu quero ser feliz. Eu vou ser feliz. Acabou. Porque se a gente for pensar, no passado não existia esse acesso ao conhecimento. Não. Acredito que quando você tinha, por exemplo, a minha idade do Ricardo, para entrar em contato com o conhecimento que nós estamos conversando aqui agora, exigia um esforço muito maior do que hoje nos é exigido. Sim, exigia porque, primeiro, você tinha o conhecimento totalmente hermético, né? Por exemplo, se uma pessoa comum pega um livro como Kybalion para ler, ele não entende nada, né? Ou se ele pega Corpus Hermético, muito pior. Se ele pega um livro do Bruton, Paul Bruton, A Sabedoria do Eu Superior, ou A Sabedoria Além da Yoga, não vai entender absolutamente nada, né? E eu tive graça de Deus de gostar de ler, né? Ser curiosa também. E me apaixonei pelo pensamento humano, né? Porque eu mudei minha vida em uma semana, né? Uma vida, já contei isso em vários lugares, mas não tinha nada, absolutamente nada, fome, né? Na semana seguinte, eu era gerente de uma multinacional, sem condição nenhuma, zero. Mas eu criei. Quando eu entendi, lendo um livro, O Poder do Subconsciente, quando eu entendi que eu criava, eu digo, bom, vou mudar a minha vida. E aí, em uma semana você mudou? Uma semana eu mudei. Em uma semana eu criei um quadro mental, onde eu passei a ser a gerente, pedi uma vaga, eu digo, bom, eu vou ser a gerente. E a minha mãe me perguntou, mas minha filha não precisa nada para ser gerente? Eu digo, precisa ter uma faculdade, precisa falar francês, precisa, de preferência, ser estilista formada. E ela, mas você não é nada disso, minha filha? Eu digo, eu sei, mamãe, mas isso é da mente racional. Na mente superior, não existe isso. Existe eu criar. E eu já sou a gerente. E eu vou ser uma das melhores gerentes do Brasil. E sem falsa modéstia, o mercado me conhece, de lingerie. Fechei minha carreira e sou considerada talvez a melhor gerente do Brasil. Caraca. E na época você não falava francês? Não, na época, querido, eu não tinha
estudado absolutamente nada. E aí você virou gerente antes de... Sim. Agora vamos ver qual eram as minhas atitudes mentais, Boa. né? Porque também as coisas você tem que ter a tua parte, né? Não nasce, Né? não cai do céu, né? Não cai do céu. Embora eu naquela empresa eu era modelista infantil, então era a categoria mais simples dentro da sala de produto. Não tinha estudado, porque casei com 15, 16 tinha gêmeos, 21 eu tinha 5 filhos, 22 eu tinha me desquitado, tinha 5 filhos, minha mãe e eu, numa casa miserável, com 2 salários mínimos, ou 2,5. Então, a vida era desafiadora, né? E aí, quando eu li aquele livro, despertou tudo. A minha consciência despertou naquele momento. O poder do subconsciente. Aí, despertou completamente? Não. Eu achei que tinha despertado, né? Porque me deu a capacidade de entender e co-criar. E criei com tanta energia. Eu coloquei tanta energia naquele quadro mental, naquele pequeno filme que eu criei, recebendo aquela promoção, que eu achei que eu tinha aprendido tudo, né? É tanto que na hora, quando passou tudo aquilo, que eu recebi o carro da empresa, comecei a ser gerente, e 1 ano depois eu começava a fazer minhas viagens internacionais. Eu achei que eu vou dar um curso, né? Pensei, vou dar um curso, né? Eu vou ensinar as pessoas como criarem uma nova realidade. Tipo, descobrir a pólvora. Estamos falando de 60 anos atrás. Isso eu tinha por volta de 23 a 27 anos, por ali. Mas como que você criou o quadro mental? Depois você pode contar pra gente? Posso. O que é um quadro mental? É um filme. Então, eu criei um filme sendo chamada na sala do meu chefe, né? Só que eu criei, eu olhava, era 5 horas da tarde. Por que eu me tornei uma pessoa vibrante com essa ideia da cocriação? Porque eu fiz um quadro, pense no filme. Naquele final eu fiz domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira eu acordei, eu estava numa alegria, numa plenitude. Eu sabia que naquele dia eu ia ser chamada. Nossa, antes de acontecer. Não. E aí eu fiz o quadro passo a passo. Então tinha um relógio na sala, eu via das 5 horas da tarde. A minha chefe tocava o telefone na mesa da chefe, ela me chamava. Fulano está lhe chamando na sala dele, que era o meu chefe de departamento. E eu saía, passava por a mesa dela, agradecia, batia na porta. Isso tudo um filmezinho. E aí ele dizia, entre. Eu entrava, ele dizia, senta, Socorro. E aí ele passava a falar aquilo que eu montei no quadro. E aconteceu exatamente como você montou? Exatamente. Meu Deus. Exatamente. Agora pense, isso há 60 anos atrás, uma moça que não tinha estudado, né? Eu tinha lido, né? Mas até ali eu tinha lido o quê? Capa e espada, né? Romances, aventura, né? O primeiro livro sobre a mente era O Poder do Subconsciente. Já destravou um monte. Ali destravou muito. E ali eu pensei, vou criar o curso. E aí eu comecei a estudar, né? Li todas as obras do Murphy, que tem muitas obras. Napoleão Hill, O Poder Oculto, e fui lendo, fui lendo. Aí, quanto mais eu lia, mais longe ficava o curso. Porque você via que ainda tinha muito a aprender. Não, é que vinha tanta pergunta. Mas como é que acontece? Como é que eu penso? Sinto isso e venho para essa realidade. Esses comos e porquês me levaram 45 anos estudando para criar o primeiro curso, Você e o Pensamento. Incrível. Nunca pensei em dar o curso antes. Por quê? Porque eu fazia perguntas, eu digo, não sei ainda.
Só em 2005 o conhecimento fechou que eu podia realmente dar o curso. Então, veja, o universo onde nós vivemos é um universo de infinitas possibilidades. Uhum. Maravilhosas possibilidades e também possibilidades horríveis. Tudo depende de nós. Às vezes uma pessoa chega para fazer terapia, hoje eu não atendo mais, né? Já lancei o aplicativo, porque eu cheguei à conclusão e daqui a pouco eu nem vou estar mais aqui, né? Uhum. E hoje eu sinto uma compaixão enorme pelo ser humano, porque eu sei de todos esses processos da evolução. Então, nasceu em mim o desejo realmente de deixar algo que pudesse ajudar o ser humano, né? A cancelar aquilo, a encontrar um caminho, como eu encontrei com o livro. Mas eu reconheço que, sem dúvida, dentro dessa evolução de consciência, eu já vim nessa encarnação aqui com uma série de conhecimentos aflorados. Sim. Que quando eu peguei aquele livro, mais ou menos como uma criança que aos 3 anos já está tocando uma sinfonia. Sim. Ele já traz esse conhecimento. O livro só ativou um conhecimento que estava adormecido. Estava adormecido, né? E a partir dali também teve uma coisa, sabe, Maurício? Eu pedi muito a Deus que eu pudesse trazer esse conhecimento para o outro de uma forma simples, que até uma criança entendesse. Uhum. Não, que não fosse complicado, né? Muito rebuscado, sabe? Que eu não falasse de muitas coisas, porque a pessoa que não entende nada fica mais difícil. Sim. Então, o que eu pretendo sempre e peço a Deus é que haja simplicidade na minha forma de passar essas informações, para que as pessoas simples possam botá-las em prática, né? Então, foi por aí. Eu achei interessante quando você falou que em uma semana, né, foi o intervalo. Uhum. E pelo que você contou da história, a mente racional de qualquer pessoa pensaria, pô, é impossível, como a sua mãe te disse. Sim, minha mãe. Mas só então que, o tempo... Só que teve uma coisa que minha mãe disse Certo. nessa hora. Quando eu disse que era assim, ela olhou para mim e ela disse, ela era muito religiosa. Minha filha, o Cristo dizia que tudo é possível àquele que crê. Ou seja, eu acreditei naquele livro. Acreditei que era daquele jeito. Então, mas aí a gente pode inferir que o tempo ele é uma criação da mente? Sim, com certeza. Conseguimos O tempo então é uma né? crença Olha, limitante. Querido, não é uma crença limitante. A forma como nós agimos com o tempo é limitante. Eu tive experiências com o tempo maravilhosas. Eu tive uma experiência de uma dobra no tempo, né, que eu vivi em Belo Horizonte. Né? Nessa época eu estava em Belo Horizonte. E eu vivi num domingo, uma dobra no tempo, onde eu, na matéria, eu funcionei, vamos dizer, 15 minutos. E quando eu fui olhar no tempo, tinha se passado talvez 5 segundos. Foi uma experiência espetacular. E tem uma coisa, se a pessoa aprender a trazer o tempo, a viver com o tempo, né? Você vai ver como muda as coisas. Dizendo apenas uma coisa: o tempo é meu amigo e eu sou amiga do tempo. Você vai ver, quando você está naquele dia assim que tem muita coisa para você fazer, né, sabe? Está cheio de coisas. Você diga, o tempo é meu amigo, eu sou amiga do tempo. O tempo me dá uma dobra no tempo. Você vai ficar impressionado com a quantidade de coisas que você vai realizar no dia. Então, mas é possível manipular o tempo ao meu favor? É mais ou menos isso? É você se alinhar com ele. É você se alinhar com ele, né? O que as pessoas dizem?
Eu não tenho tempo para nada. Isso é uma cocriação. Pô, tá cocriando. Aí o tempo não vai dar mesmo para nada. Nossa. Entendeu? Sim. Porque tudo é cocriação, querido. Isso aqui é vibração pura. A palavra tem um poder infinito. A gente tem de começar a olhar o que fala, o que pensa. Você está criando a vida. Você quer ver uma coisa? Crença limitante. O que é que a maioria das mulheres pensa dos homens? Homem não presta, todo homem trai. Cuidado, homem só quer uma coisa, cama. Né? Essa é a imagem que eu tenho. Como é que eu posso ter um bom marido? Se é isso que eu penso do cara, que ele não presta, que ele me trai. Casei 3 vezes, porque as 2 primeiras era só pura crença limitante. Era isso que eu ouvi quando criança. Você tinha cocriado um relacionamento... Todos os relacionamentos, com traição, com problema. O terceiro já não tinha mais a crença. Eu tive um casamento muito bom. Né? A mesma coisa o homem. Né? Você pega... Às vezes o homem pensa muito mal sobre a mulher. Né? Toda mulher é aproveitadora. Precisa ter cuidado. O que você vai atrair? Uma mulher que vai ser... Porque uma coisa nós temos de entender como funciona o consciente e o subconsciente. Sim. Veja, no consciente, quem é o masculino da mente? O consciente. No consciente eu faço, eu planejo. A ação está no consciente. Para onde está indo o planejamento? Por exemplo, eu resolvo cocriar a minha vida. Então, eu sento e vou escrever o que eu quero para a minha vida profissional, familiar, pessoal, financeira. Tá? Eu estou aonde? Estou aqui no presente, no tempo presente, no eterno agora, porque só existe ele. Eu estou escrevendo o que eu vou viver. Estou criando, cocriando a minha vida. Então, aqui, nesse momento, eu estou no consciente, eu estou acordada, eu sei o que eu estou fazendo. Para onde é que está indo essa plantação toda? Para o útero sagrado da mente, para o feminino da mente, que é o subconsciente. Nossa. Todas as minhas plantaçõezinhas, essas sementes estão todas indo para lá. E eu determinei, os meus próximos 5 anos de vida, eu quero viver isso aqui. Eu determinei que eu quero isso para a minha vida. Foram todas sementinhas que eu mandei lá para o meu jardim do meu subconsciente. E aí, para elas germinarem rápido, eu preciso dar foco. Sem foco, não acontece nada. Você pega uma plantinha, no real, pega uma plantinha no vaso, bote ela e todo dia você rega, você bota no sol, você tira as folhinhas que vão amarelando, dali a pouco você está com um vaso de flores, né, bonito. Mas pega a mesma plantinha, bote num vaso, bote num canto, esqueça ela. Uma hora você olha para o vaso, a plantinha morreu. Não teve foco, não teve energia alimentando ela. Quem alimenta o que eu quero sou eu mesmo. Eu sou o sol da minha vida. Oh. Eu ilumino. Então, o que eu faço? Eu escrevo minhas intenções todo dia. Por isso eu estou fazendo uma cocriação maravilhosa. Estou criando a academia da mente, que vai funcionar dentro do aplicativo. Então, veja, o que eu vou fazer todo dia? Vou tirar 15 minutos, 10 minutos. Vou ler minhas intenções de vida. Sim. Né? Vendo a vida maravilhosa que já estou vivendo. Então, estou com foco na criação. Dali a pouco, eu estou com tudo criado. Passou os 5 anos, eu olho no meu mapa do tesouro, nas minhas intenções de vida. Nossa, realizei tudo que eu queria. Incrível.
pareceu mágica para a mente ignorante. Para a mente que já tem o conhecimento, não. É assim que funciona nesse universo. Entendi. Entendeu? Sim. Agora, isso não quer dizer que esse universo não possa ter, de repente, um terremoto, um maremoto, e acabar tudo, para começar tudo de novo, outras histórias. Isso faz parte das cocriações do próprio planeta. Ele é um ser vivo. Sim. Né? Agora, a gente tem de entender que se a gente está no caminho evolutivo, para onde eu for, eu estou em evolução. Bom, já não estou mais aqui, fui no maremoto, aconteceu alguma coisa, mas eu estou indo para outro lugar muito bom e continuando na minha caminhada evolutiva. Sem medo. Sem medo. Primeiro, porque essa coisa de medo da morte, meu Deus do céu, que coisa mais infantil. Faz parte da primeira mancha, ignorância. Medo da Ignorância. morte. Porque, primeira coisa, todo mundo, como dizia o Chicanísio, já nasceu condenado à morte. Não tem como. Você nasce, você vai morrer uma hora. Né? Ninguém fica para semente. Né? Então, ótimo. Enquanto eu estiver aqui nesse planeta, que é a vida que eu estou vivendo, vou viver otimamente bem. Fazendo bem, comendo bem, morando bem, me divertindo, sendo um bom homem ou uma boa mulher. Né? Para onde eu for, eu vou nessa busca do bem. Porque pode existir uma coisa melhor do que ser bom? Não porque a sexta lei diz que se eu for bom, eu vou receber bondade. Não, faça isso. Seja bom, porque é bom ser bom. Sim. É bom a gente ser bom. Puxa, a gente tem uma pessoa lá que está, às vezes, né, um garoto esforçado, quer fazer uma faculdade, não tem condição, e você tem um dinheiro que você diz, puxa, vou ajudar esse camarada a fazer a faculdade dele. E você depois vê o cara fazer uma faculdade, está feliz e tudo. Pode existir coisa melhor do que isso? Essa sensação do bem é uma sensação maravilhosa. Né? Então, a vida se resume numa coisa: despertar consciência. Despertar consciência. Para poder combater a ignorância, né? E evoluir. Mas como que a gente pode imaginar esse despertar de consciência em larga escala? Né? Se a gente for pensar na transição planetária. Maravilha. Se a ignorância, muitas vezes, ela é propagada pelos grandes veículos de Certo. mídia. Só que acontece uma coisa com o universo. Ele só precisa de uma massa crítica. Né? Então, quando você, eu, ela, ele, todo mundo começa a acordar, é uma gotinha no oceano. Todo mundo. E vai. E a massa vai aumentando. Vai aumentando. Essa massa de acordar é tão forte que, não sei, mas eu acho que uns 10% faz explodir e a iluminação vai ser total. A mudança, né? Porque se a gente olhar a história humana, as mudanças tem um dia que, os dinossauros desapareceram. Aquele famoso ponto de não retorno. De não retorno, exatamente. Então, pode ter certeza, faça a sua parte. Eu acho que cada um de nós, qual é a nossa responsabilidade? Fazer a nossa parte. Né? Quando eu era ignorante, eu dava sempre um jeito no imposto. Né? Quanto menos imposto eu pagasse, eu achava melhor. Hoje, eu faço questão de tirar nota fiscal de qualquer trabalho que eu faça. Por quê? Porque eu estou fazendo a minha parte. Eu sei que o imposto é para ajudar na saúde, na educação, tá? Mas aí eu posso pensar, bom, mas a roubalheira está demais, a corrupção está demais, eu estou dando dinheiro para esse safado. Não posso pensar assim.
Senão você vai estar criando mais corrupção. Mais corrupção, meu caro, Nossa. né? Uhum. Eu tô fazendo a minha parte. O que o outro está fazendo não me pertence, né? As contas dele, coitado, dentro da evolução dele, o sofrimento dele é grande. Porque a gente não escapa. Sexta lei, lei do retorno. Mas não existe uma lei de, sei lá, ingenuidade? Porque às vezes você pode achar que, tá bom, vou pagar imposto e esse dinheiro vai para hospital, escola e tal. Sim. E aí a gente vê que, na verdade, vai para o bolso dos políticos, muitas Sim. vezes. Você já viu que você tem países aí que a coisa funciona, né? É. Você tem países maravilhosos e que o imposto não é tão pesado como é aqui no Brasil e que as coisas funcionam, né? Que um ministro de Estado anda de bicicleta para Exato. chegar no escritório dele. Isso é evolução. Então, se a gente continuar pensando, não, eu não vou pagar o imposto porque o ladrão vai roubar, nós estamos alimentando mais gente roubando, inclusive nós. Entendeu? Sim. Você tinha comentado de que você não tinha medo da morte, né? E você já teve algumas experiências Sim, eu tive. de quase morte. Sim, tive. Você comentou com a gente aqui antes de começar que você queria compartilhá-las com a gente. Sim. Porque a mais recente, inclusive foi esse ano, te revelou algo importante que você Sim. gostaria de revelar para É, nós. eu agora, final de março aqui, eu tive 10 dias na UTI, né? Eu tive uma dor de cabeça terrível, não se descobriu o motivo, né? Eu fiquei na UTI e a pressão era altíssima, né? Cheguei no hospital com 24 de pressão, a baixa muito baixa, a alta muito alta, batimentos cardíacos muito baixos, mas a coisa foi indo, melhorou um pouquinho. 3 dias na UTI, me passaram para um quarto para recuperar, para voltar para casa. E nesse quarto, o quadro chegou num limite, né? De repente, eu estava com 28 de pressão alta, 4 de pressão baixa, e os batimentos cardíacos, que eram 44, de repente foram para 124. E aí, realmente, eu vi a morte de frente, né? Só que não em coma, estava acordada, né? E foi um quadro muito engraçado, porque, de repente, na porta do quarto, né, onde eu estava, chegam 2 mulheres vestidas de palhaço, cantando uma música. Estou voltando para casa. E eu, comigo, pensei, estou voltando para casa mesmo, né? E dentro daquela situação, eu vivenciei 2 sonhos que eu tinha tido antes. Eu tinha tido 2 sonhos morrendo. E na hora da morte, nos sonhos, eu começava a rezar o Salmo 23 e agradecer a Deus a vida que eu tinha tido. E naquele momento eu vi que quando eu começasse a rezar o Salmo, as pessoas iriam achar que eu estava delirando. Aí eu disse bem alto, eu sou Maria do Socorro Gomes de Araújo e estou em perfeitas condições mentais, porque o Senhor é meu pastor. Nada me falta, nem me faltará. Deitar-me faz em verdes campos. Guia-me mansamente, águas tranquilas refrigera minha alma. E aí eu fui rezando o salmo e uma alegria imensa, mas imensa. E aquelas moças cantando aquela música, que eu estava voltando para casa. E minha filha na minha frente chorando, porque, segundo eles, eu fiquei completamente vermelha, porque era um calor que veio do peito subindo, né? E naquele momento eu vi que eu ia morrer. Mas eu estava agradecendo a Deus a vida que eu vivi, né? Como eu fiz nos sonhos. Sim. E, de repente, a Conceição chega e o médico olhando para mim, não fazia nada. E ela disse, ela tem que voltar para a UTI agora. E houve todo um movimento, eu voltei para a UTI e estou aqui conversando com vocês. Mas Então, o que você tirou disso? o que eu tirei disso é que eu ensino às pessoas que se elas trouxerem Deus
para a vida delas, essa energia do todo, se elas acreditarem, se elas souberem que com essa energia elas podem criar a vida que elas querem, viver em paz, em harmonia, mesmo na hora da morte, você vai estar com ele. Então não precisa ter medo. Então eu senti que era algo para me contar para o outro, para despertar nele a fé dele. Então, não tenha medo. Eu podia ter morrido, né? Ter tido um AVC hemorrágico, ter um colapso cardíaco fulminante, mas nada disso aconteceu. Ali eu saí da doença, sem ter encontrado nada. Por isso eu acho que foi uma experiência, para mim, viver uma experiência de quase morte, acordada, porque eu não fiquei em coma, não, nada disso. Né? E estou ótima, trabalhando, normal, né? Muito pelo contrário, meu coração agora está batendo muito bem, minha pressão regularizou e eu estou muito bem. Então, eu acho que tudo é uma questão de como você desperta a consciência e, ao despertar, você descobrir que realmente você é um ser bom. Você é um ser bom, né? Que eu acredito piamente que eu já fui, meu Deus do céu. É tanto que eu olho assim para um corrupto, olho para alguém que mata alguém, e realmente eu não julgo nada. Eu sei que eu já fui, talvez até pior do que ele. Então, em outras vidas. Sim. Dentro de uma existência que é eterna, você tem de entender por que o Cristo dizia, não julgueis, para não ser julgados. Né? Por que ele dizia, perdoa em qualquer situação? Porque ele sabia que você já também tinha aprontado. E tinha mais uma coisa, se você não perdoasse, você ia viver uma vida miserável. Porque você ia ser escravo do outro o resto da vida. Com aquele sentimento horroroso dentro de você. Então, é esse entendimento, é esse acordar de consciência que eu acho que essa transição planetária está trazendo. E vai fazer grandes modificações. Acredito, sim, em extraterrestre, acredito que tem inteligências maravilhosas aí fora, como também pode ter inteligências mais atrasadas do que a nossa, né? Planetas mais atrasados. Enfim, as possibilidades são infinitas. Do que pode vir a acontecer para despertar a humanidade ainda mais, certo? O que pode acontecer, que eu acho, é que a luz, ela é espetacular. Você veja, essa sala está iluminada. Então, estou lhe vendo, tá? E como diz o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que eu tenho uma grande admiração, essa caneca não é a caneca, é a luz que incide nela, né? Então, revela. Sim. Se a gente apagar a luz, a gente não vê a caneca. Fica tudo escuro aqui. E para haver luz, o que precisa? Basta você tocar o dedo no interruptor e a luz, a sala toda está iluminada. Assim é a mente da gente também. Então, eu acho que vai chegar um momento em que as mentes, com essa massa crítica que está se formando, vão se iluminar. Tudo é possível. Tudo é possível estar em completa escuridão e, de repente, tem um filme de ficção científica que eu gosto muito, que é o Sombra. E quando começa a história do Sombra, né? Que ele era terrível, né? Era um espírito maligno e tudo. E a luz chega nele, né? E faz ele ficar bom. A partir dali ele não consegue. A partir dali, tudo que ele tinha aprendido na escuridão, ele usa para salvar pessoas, para fazer o bem. Mas é repentino, né?
Então, Mas o que vai acontecer com essas pessoas corruptas que a gente estava falando agora há pouco? Essas querida, pessoas do mal, essas pessoas que elas não contribuem para o bem, né? O que vai acontecer com elas nesse momento da transição planetária? o que acontece? Muito sofrimento, muito sofrimento. Às vezes, sabe, quando eu vejo determinadas manchetes assim, eu fico imaginando o sofrimento daquele ser quando ele começar o aprendizado dele. Vai ser demais. É que o que nos frustra é que antes de ele começar esse aprendizado, ele vai ter feito outras pessoas sofrerem muito mais. Sim, mas... O mundo inteiro está sofrendo por determinações de 1 ou 2 líderes. Sim, mas veja, eles são instrumentos. Eles são instrumentos para aquele que ainda vive na escuridão poder aprender. Porque, veja, você só evolui através do sofrimento, infelizmente. Você não evolui através da boa palavra. Se fosse assim, hoje aqui o mundo estava maravilhosamente bem. O Cristo passou por aqui, né? E ninguém faz nada do que ele disse para fazer, né? Por quê? Porque a evolução é lenta, querido. É lenta. Esse tempo que para nós é imenso, mas dentro dessas leis universais, às vezes é um pingo d'água. Um cabelinho. Um cabelinho. Né? Então, veja, aqui, vamos imaginar, vamos fazer ter uma ideia aqui. Aqui eu tenho uma situação da minha vida, que está a minha vida, eu estou aqui no meio. Aqui está uma estrada e aqui está outra estrada. Essa estrada aqui, eu não tenho consciência de nada e a vida é dura. Falta de toda espécie, emocionalmente eu vivo mal, né? A vida é uma coisa triste. Essa outra estrada aqui, se eu parar de me reclamar, se eu parar de me queixar, porque veja, a palavra reclamar dá ré, é clamar de novo, né? Então, se eu parar de reclamar, de ser vítima, porque, primeiro uma coisa, tem esses 2 líderes que você falou e um monte de gente sofrendo. Agora, eles estão sendo instrumento para o sofrimento delas, porque todo mundo já fez coisas que tem de resgatar, através das manchas. Sim. Faz parte da evolução. Então, quando eu olho e eu começo a acordar a consciência, eu digo, bom, se eu continuar me reclamando, se eu continuar me maldizendo, se eu continuar colocando a culpa nos outros, eu vou por esse caminho aqui de sofrimento, não vai mudar nada. Mas se eu parar com isso, assumir minha responsabilidade pela minha vida, trabalhar, ver o bem, buscar o bem, fazer o bem, eu vou mudar. A escolha é minha. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Essa é a palavra-chave. Chave. Eu tenho de ser responsável pela minha vida. Sem terceirizações. Não posso terceirizar, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer, mas antes o Ricardo tem que fazer um convite lá para a galera lá de casa. Exatamente. Estão acabando os ingressos, hein? Exatamente. Coloca na tela aí, Brunão. Eu queria fazer o convite para vocês participarem da nossa super live dia 8 de agosto. Isso mesmo, um dia antes do domingo do Dia dos Pais. Vamos nos reunir sábado, dia 8 de agosto, das 2 às 6. São 4 horas direto de live aqui ao vivo, comigo, com o Maurício e também com o nosso querido convidado Rodrigo Romo. A gente vai dissecar aí assuntos relacionados aos desacobertamentos, né, das informações, UAPs e OVNIs, que infelizmente a gente não pode conversar muito por aqui. Então vai ser numa plataforma fechada aí. Já temos mais de quantos ingressos? Nossa, muita galera, gente, centenas de pessoas já exatamente. adquiriram. Então vocês podem aí apontar o QR Code
celular para a tela após, né, o encerramento deste episódio, ou podem procurar aqui na descrição informações e conversarem com o nosso suporte. Vão tirar todas as dúvidas de vocês e encaminharemos vocês. Vai ser super legal. É a primeira super live do Lean Podcast, sábado 8 de agosto. E as vagas são limitadas porque o Zoom, que é a plataforma que a gente vai fazer a live, ele tem um limite de pessoas que cabem na sala. Então, corram porque tá acabando. Exatamente. É um sucesso. Eu já fiz a minha inscrição. Olha viu? só, sério, que legal. Sim, eu não quero perder essa live de vocês, não, viu? Muito bom. Que honra, Que honra. Não, vai ser ótimo. Eu acho que o Rômulo traz muitas informações interessantíssimas, né? Sim. E vai ser um prazer. Vou ficar lá às 4 horas assistindo. Com certeza. E para quem não puder ver ao vivo aí, tem muita gente de outros países também que acompanha a gente, a live vai ficar gravada para vocês assistirem depois, né? Dando pause, assistindo várias vezes, porque vai ser denso. Vai ser E agora denso. eu queria também perguntar uma coisa, se eu posso anunciar uma live minha. Claro, a gente vai. Eu vou estar fazendo uma live no dia 31 de julho, agora, às 19 horas, e é sobre a mente e foco. A mente e foco. É uma live, não tem custo nenhum. A ideia é realmente ajudar as pessoas a despertarem a consciência, né? A entenderem o que é a mente e foco, né? Legal. Então, vai ser uma live aí de 1h30 e eu aguardo o seu público Com também. certeza. 31 nessa de live. agosto. 31 de Dia agosto. 8, vocês 31 vão de julho. lá no Lean e 31 com a Maria. Não, é 31 de julho. 31 de julho, então é 31 antes. de julho. Tá bom. Exato. Combinado. Às 19 bom. A horas. pergunta que eu tinha para te fazer é a seguinte: dado que nós criamos a nossa realidade, está tudo sobre o nosso comando, como você mostrou na sua história incrível, né? De que você ali estava em dificuldades, em uma semana a sua vida mudou completamente. Eu posso inferir então que nós, seres humanos, na verdade, a gente não é um ser tão frágil igual muitos apontam, mas sim podemos nos vermos como deuses? Sim, o próprio Cristo te disse isso. Vós sois deuses, nós somos deuses. Por quê? Porque nós somos a semelhança do Criador, né? Veja, no planeta você tem animais aí maravilhosos, mas nenhum animal cria nada. Não é? Apenas o homem foi dada a inteligência criativa, né? O poder da criação. Então, quando você descobre isso e você passa a cocriar a vida que você quer viver, você vai ficar encantado. Eu tenho milhares de pessoas que mudaram a vida. Quando eu digo a você que isso é possível, não é porque apenas eu mudei minha vida, não. Ao longo da minha vida, passando esse conhecimento para outras pessoas, eu vi pessoas fazerem coisas extraordinárias na vida delas, não é? Nós somos seres divinos, né? Nós somos seres capazes de coisas maravilhosas, né? Só precisamos realmente despertar, cancelar as manchas, né? Fazer a regeneração mental, né? Então, eu tenho um curso que é baseado em corpos herméticos que se chama Regeneração Mental, que eu pretendo dar também. Tenho alguns cursos, como pré-natal mental, tenho uma série de cursos para a evolução da mente humana. E eu pretendo, nesses 10 anos aqui que me restam no planeta, poder passar isso para as pessoas, né? Por que Então, 10 anos? Porque eu tenho uma crença desde pequena, Certo. que eu devo ir embora daqui do planeta aos 94. Eu vou fazer 84 agora em setembro, então tem aí 10 anos, né? E agora posso te dizer uma coisa, no dia que eu for, pode ter certeza, vou muito feliz, porque eu gosto muito de aventura. A vida é uma aventura, né? E já com 94 você já não está dando muito, né? O corpo está começando a cobrar, né? E eu quero começar numa nova história, né? Levando na minha bagagem, na minha essência, comigo, o melhor que eu possa fazer no planeta, né?
Começar uma nova história, você diz uma nova vida. Sim, uma nova Uma oportunidade. reencarnação. Sim, porque com certeza você é um ser eterno. Você não para nunca de evoluir, né? Ou involuir também. Porque temos aí uma massa muito grande de gente evoluindo. Imagina dar o azar e você cai, né? Numa pessoa que não é tão próspera igual a sua encarnação atual. Sim. Mas você vai continuar sendo a mesma. Não, eu posso, se eu não tomar cuidado, eu posso ter uma queda. Por que não? Se você for embora apegada, por exemplo. Sim, por exemplo, o apego é uma das coisas terríveis, né? Sair daqui, ai, o dinheiro que eu tenho, a casa, isso é terrível, né? Entendi. Isso tudo é efêmero, né? É passageiro. Você não leva nada no caixão, nem na cremação, né? A não ser o que você fez de bom ou de ruim também. Porque você vai acumular na tua essência o bom e o mal, né? Karma. Então, você está criando alguma coisa para a próxima muito boa ou muito complicada, né? Mas como você lida com o véu do esquecimento? Porque a partir do momento que você começar a construir essa nova história, como você mesmo falou, tudo que você aprendeu e olha como o tanto de coisa que você aprendeu aqui, você não vai lembrar lá. Sim. Como você lida com essa informação? Veja, a misericórdia de Deus é maravilhosa. Se você fosse se lembrar das coisas que você já fez, você ia ficar muito mal. Você acha que teria mais prejuízo do que Há benefício? mais prejuízos. Às vezes nem aguentaria. Eu tive a oportunidade de ver algumas encarnações minhas, né? Nossa. Uma delas me levou para uma depressão profunda. E olha que eu já tinha um bocado de conhecimento, né? E aí eu fui realmente cancelar aquele episódio, aquela vida difícil, onde eu era maldade terrível, era uma mulher horrível, numa viagem dentro de um barco no Rio Nilo, né? Eu primeiro tive um sonho vendo essa vida. Sim. Depois, quando eu estava no Egito, dentro do barco, uma noite eu acordo naquela vida. E aí era ao vivo e a cores. E ali eu vi que aquela encarnação tinha se passado no deserto do Saara. Talvez alguma coisa da época do Cristo, ou antes até, né? Onde eu era absolutamente ruim. Maldade pura. Então eu fico imaginando quantas encarnações, quantas vidas eu já vivi para chegar nesse ponto agora da compaixão. Imagina o que eu já devo ter passado, né? Para hoje olhar para o outro e ter uma infinita empatia com ele, né? Então eu fico imaginando como Deus é bondoso, porque quando eu vi essa encarnação, eu já estava num adiantado de conhecimento bastante. E mesmo assim foi difícil para você lidar com essa informação? Demais. Foi muito difícil. Então, as possibilidades de eu, numa próxima, agora vir numa outra encarnação muito melhor, seja onde for, vai ser muito grande. Eu estou saindo dessa já num estado de... Sou melhor do que ninguém, não. Mas que eu estou procurando fazer as coisas o melhor possível. Não é? Então, como tudo é lei, causa e efeito, eu devo ter numa próxima, sim, né, igual ou melhor do que essa, né? Então, mas quem está aí na corrupção, na coisa, sendo maldoso como eu já fui, pode ter certeza. Às vezes na próxima acontece igual. O sofrimento para você nessa. É muito difícil, né? Vai ser muito difícil, né? Agora é incrível, né? Como a ignorância nos cega de tal forma que a gente não pensa nisso, né? Um corrupto não pensa nisso. Não. Né? Ele não pensa que a vida dele é curta, que daqui a pouco ele não vai estar aqui, né? Que esse dinheiro que ele quer acumular, essas riquezas, vão ficar tudo aí.
e que ele vai encontrar percalços muito, que todos aqueles que ele feriu vai ser cobrado, né? Eu quero lhe entregar isso, mas eu quero lhe mostrar o que eu trouxe para vocês. Sim, e pode contar também sobre o projeto, né? O Caviver. O projeto do Caviver, gente, é um projeto que a gente tem de abraçar. Por quê? Imagine você saber que você está ajudando uma criança a ver, né? E no caso do Caviver, essa médica, ela opera crianças recém-nascidas, Caramba. né? E acompanha essa criança até os 16 anos, porque tem todo, né, um processo de desenvolvimento, né? Então, a gente, hoje em dia, às vezes é meio difícil, as pessoas ficam com medo. Ah, mas eu vou ajudar, e será que o dinheiro vai ser bem usado? Eu posso dizer a vocês, com certeza, que o dinheiro é muito bem usado. Então ali tem, aí na tela está aparecendo, né, o QR Code e as pessoas podem doar para esse projeto incrível que E você tá pode apresentando. doar o que você puder, sabe? R$30, 50, tudo é ajuda, né? Porque um olho de uma criança Nossa. custa R$5.000, né? Com toda a economia feita, mas tem um custo muito alto ainda. E é muita criança. Temos lá uma fila enorme de crianças para serem operadas. Todas do Ceará? Isso aqui é a canequinha do Caviver Olha só. Oh, que legal, ganhamos aqui, para hein? você. Ver E a aqui- esperança renascer. Caviver, Fortaleza, Ceará. Que bonito, hein? Muito obrigado. Adoramos E aqui vocês Vamos vão- deixar aqui, né? Rosa, Ó, pra esse aí gente. eu adoro, hein? Castanha de castanha. caju da minha terra. Essa é a caramelizada, né? É. Nossa, essa que Caramelo galoso. salgado. Nossa. A salgada está Ó, aqui. tem a salgada. Pô, Tá? que da Essa hora. é hein? da Suprema Caju. Que bacana. Muito bom. E daí a Suprema acaba auxiliando vocês no Sim, projeto também. a Suprema nos ajuda no projeto também. E aqui a minha caneca da TMI, Da da sua Terapia Mental Informacional. Muito bom. Essa é a sua sacola E a outra é a daqui, minha aqui. Que, e a outra você tem aí. Tá certo? Tá legal. Muito que obrigado. bonito aqui. Então, ó, E que está bacana. aqui o Caviver, ver a criança renascer, né? E, né, ó, Você sabe Então é que ver- essa médica criou esse projeto fazendo o curso Você e o Pensamento. Ah, é? Nasceu Olha dentro só. do curso Você e o Pensamento. Foi uma cocriação, Foi uma- literalmente. Foi uma cocriação, literalmente. Lembro bem quando ela encontrou a palavra Caviver, né? Estava recortando as revistas, e ela disse para mim, Socorro, o que, que você acha colocar Caviver? Né? Ver a esperança renascer. Eu digo, maravilha, né? nossa. Ver, E hoje- viver, cá viver. É. Muito bom. E a gente deve muita ajuda da Alemanha Ocidental, né? Por quê? Porque ela se inscreveu, né, numa organização na Alemanha. O projeto dela foi aceito. Eles compraram o terreno, né? Ajudaram durante os 3 primeiros anos com aparelhos e deram condição dela viver os 3 primeiros anos. A partir daí, eles saíram fora, nunca mais deram nada, mas aí Já se sustenta por... e aí ela é sustentada por doações, né? Doações de todo mundo, né? Que Sensacional. bacana. Bom, então a gente convida aí vocês também, né, para a gente auxiliar essa causa. O Lean apoia essa causa. Então, assim, podem ficar tranquilos aí que se vocês forem doar, a doação estará em ótimas mãos. Isso mesmo. A Maria do Socorro Araújo, ela é embaixadora da Caviver, diretamente de Fortaleza. Um abraço para todo mundo aí do Ceará que nos acompanha. Eu amo o Ceará. Boa. E ó, para quem chegou até aqui, escrevam aí nos comentários. A palavra-chave desse episódio é a primeira potência. Conhecimento. Opa, muito Acho que bom, hein, Maurício? agrega muito pelo que a gente falou, porque a gente tem que fugir da primeira mancha, que é Exato, a ignorância. ignorância. Muito bom, Exato. exatamente. Então, para você que ficou aí até o final desse episódio maravilhoso, que entendeu tudo que a gente falou aqui, tudo que a Maria do Socorro passou de ensinamentos pra gente, escrevam aí
conhecimento. Isso mesmo, conhecimento vai te afastar da ignorância, vai ser o primeiro pontapé inicial para você se descobrir melhor e utilizar aí as 10 potências, que são os antídotos das 12 manchas do nascimento, que já tem com vocês aí desde que vocês vieram ao mundo. Gostou de estar aqui com a gente, Mariana Socorro? Muito. E eu quero ter a oportunidade de dizer para as pessoas: abaixe o aplicativo da TMI. Lá dentro você vai poder cancelar as manchas de nascimento, cancelar as crenças limitantes, cancelar as dores da criança ferida. Enfim, e no final fazer a cocriação de uma nova vida. Tudo isso está dentro do aplicativo. Sim, E a minha ideia com o aplicativo, há um valor simbólico apenas, é realmente ajudar a humanidade. Realmente ajudar aquele que tem todo um potencial, mas que ainda não tem o conhecimento. Então, eu abro o aplicativo com uma série de conhecimentos, né? A pessoa tem que ter a vontade de, primeiro, entender a vida, entender o planeta onde ela vive, né? Para ela poder evoluir. Exato. Mas se ela faz isso, tudo muda, não é? E eu quero agradecer, aproveitando esse momento de vocês, são tão ouvidos em todos os lugares, agradecer o carinho das pessoas comigo, o coração agradecido delas por esse aplicativo que tem ajudado a milhares de pessoas, e dizer para vocês que vocês são maravilhosos. Todos nós podemos. Basta que a gente busque, principalmente, conhecer Deus, conhecer o universo, conhecer as leis. E a si mesmo. E, sim. Quando você entrar dentro de você e começar a olhar por que eu tenho raiva, começar a olhar essas manchas, a mudança é muito grande. Que Deus abençoe a todos. Exatamente. Conhecimento, galera. Conhecimento. Escrevam aí também de onde vocês estão nos assistindo e se esse conhecimento adquiriu, agregou um pouquinho aí para você, nem que seja um pouquinho. Imagina que legal se alguém que você ama de verdade receber esse conteúdo. Então, compartilha esse episódio maravilhoso e até a próxima, hein, doutora? Muito obrigado, hein, Mariana Socorro. Dá um tchauzinho Obrigada. aqui, ó. Tchau. Tchau a todos. Boa. Tchau, galera. Tchau. Valeu.